Curso de base de dados com Microsoft Access, nível básico e intermédio, aula 2. Nesta aula vamos falar do modelo conceitual de dados. Para iniciarmos o processo de criação de uma base de dados, é necessário, primeiro que tudo, conceber a estrutura mais adequada à informação que pretendemos guardar. Para esta fase existem vários modelos que podemos seguir, portanto chamados modelos conceituais de dados. Um modelo de dados, um modelo conceitual de dados, é um conjunto de conceitos de dados para descrever a estrutura de uma base de dados. Um modelo de dados é a descrição formal da estrutura de uma base de dados. Vamos repetir, portanto, um modelo de dados é a descrição formal da estrutura de uma base de dados. O modelo de dados permite identificar os dados de um determinado ambiente, as relações entre eles e as restrições de integridade. Portanto, o modelo facilita o processo de identificação dos dados, das relações entre estes dados e, portanto, as restrições de integridade. Portanto, os modelos conceituais descrevem o tipo de informação que vai ser armazenada numa base de dados. Por exemplo, numa indústria, o modelo de dados informará quais são as informações armazenadas sobre, ou seja, são armazenadas informações sobre produtos. Portanto, ou seja, o modelo de dados informará que são armazenadas informações sobre produtos. E para cada produto são armazenados o código, o preço e a descrição. O modelo de dados não informará quais são os produtos armazenados na base de dados. Okay? O modelo de dados não informa quais são os produtos armazenados na base de dados, porque é apenas uma descrição formal da estrutura da base de dados. Portanto, o modelo de dados é a representação dos conceitos e características observadas no ambiente. Tem como característica principal ignorar particularidades de implementação. O modelo conceitual de dados é independente do tipo do sistema de gestão de base de dados que vai ser utilizado. O modelo registra a estrutura dos dados que podem aparecer na base de dados. O modelo não registra a forma como estes dados estão armazenados a nível do sistema de gestão de base de dados, nem quais são. Portanto, o modelo conceitual de dados é uma representação das necessidades de dados de um determinado ambiente e como estes dados se relacionam. Dados, relações. Dados, portanto, e seus relacionamentos. É uma das primeiras atividades que deve ser feita ao longo do processo de identificação e compreensão de um ambiente, tendo em vista a necessidade de automatização. Construir um modelo de dados significa 1. Coletar e documentar informações relevantes do ambiente estudado. 2. Representar as informações de forma clara e objetiva e num formato padrão que possa facilitar o entendimento dos participantes do processo. 3. Definir de maneira clara o escopo do ambiente modelado. Portanto, definir de maneira clara aquilo e só aquilo que o ambiente modelado compreende. Outro, adquirir o entendimento do ambiente através de refinamentos sucessivos do modelo. Isso passa por estudo e por um método que é chamado normalização. Portanto, a normalização garante consistência na estrutura de base de dados, elimina redundâncias, entre outras características positivas na estrutura de uma base de dados. E, finalmente, representar graficamente as necessidades de informação, independentemente do software ou do hardware a serem utilizados na implementação do sistema.
como qualquer representação, aquela é resultado de um processo de abstração. Durante o processo de abstração, e também nisso consiste a abstração, objetos relevantes, associações entre eles e características, repetimos, objetos, associações entre eles e características, atributos de objetos, são selecionados. A relevância de um objeto, de uma associação ou de um atributo é determinada pelos objetivos do modelo. Objetivos do modelo. Portanto, se você tiver a modelar um sistema para uma empresa de telefonia, por exemplo, o número de telefone será uma informação relevante. Mas se tiver a modelar uma base de dados para gerir o pessoal de um centro de reeducação, digamos, de uma prisão, a população prisional de uma determinada unidade, o número de telefone possivelmente não será algo relevante. Nem, por exemplo, o número de contribuinte. Enfim. O desenvolvimento de uma base de dados, pode ser realizado segundo diferentes modelos conceituais. Isso significa dizer que existem muitos modelos de base de dados, mas o mais conhecido e mais utilizado é o modelo entidade-relação, também conhecido por modelo entidade-relacionamento ou simplesmente modelo ER. O sistema de gestão de bases de dados conhecidos como o Microsoft Access, o Microsoft SQL Server, o MySQL da Oracle, o próprio Oracle, entre outros, são também conhecidos como sistema de gestão de bases de dados relacionais. Portanto, eles traduzem ou implementam este modelo, o modelo PROCE. Portanto, aquilo que é fundamental na nossa aula termina aqui. Portanto, o que conceitos-chave vistos? O conceito-chave visto foi o conceito de modelo conceitual de dados. Vamos também fazer alguma prática nesta aula. Todas as aulas terão sempre uma componente prática. Nesta aula faremos duas coisas. Vamos aprender a identificar os objetos principais de um sistema criado com Microsoft Access e também vamos aprender a criar uma base de dados vazia. Para isto, vamos ao menu iniciar, procuramos Microsoft Office, naturalmente Microsoft Office Access 2007, e como já trabalhamos por aqui, vemos aqui a base de dados Adamastor, que já dissemos que é a base de dados de exemplo que vem com o Microsoft Access. Clicamos. Portanto, nessa base de dados vamos identificar os principais objetos de uma base de dados feita no Microsoft Access. Para já, digamos, destacaremos 3 objetos e tem outros. Os objetos principais de uma base de dados são as tabelas. Depois veremos o conjunto das tabelas dessa base de dados. A seguir, temos os formulários. E temos alguns formulários. E podemos fazer aqui um duplo clique. Isso é um formulário. Aqui este é um outro formulário. Portanto, aqui para o registro e a visualização dos dados de um determinado funcionário nessa base de dados. Reparamos aqui detalhes do empregado. As encomendas feitas por este empregado, entre outras coisas. Outro objeto de destaque são os relatórios. E, por exemplo, temos aqui a lista telefônica de empregados. Portanto, reparem, é um objeto amigável, tanto que se imprime. Repito, portanto, os objetos principais temos tabelas, formulários, relatórios, numa base de dados feita no Microsoft Access. Além desses objetos, temos ainda também outros importantes. Temos as consultas. Reparem, aqui por enquanto vamos distinguindo pelas figurinhas, fazendo um trabalho também meio empírico. Temos as consultas. Temos ainda as macros. Aqui temos as macros.
E temos os módulos. Esses módulos são módulos de programação. Se abrirmos um módulo, vamos ver aqui código feito em VBA. VBA é Visual Basic for Application. Visual Basic for Application. Portanto, é uma linguagem de programação para utilizada muito com quase todas as aplicações do pacote Office, entre outras. Existem, portanto, outras aplicações que não são só do pacote Office, que também utilizam o Visual Basic for Application. Vamos ver, se rapidamente, o conjunto de tabelas dessa nossa base de dados. É importante destacar isto. As tabelas são os objetos principais de uma base de dados. Os relatórios, os formulários, digamos, estão mais a nível da aplicação. As consultas, naturalmente, são filtros, diríamos, que nos permitem criar tabelas virtuais. Portanto, numa consulta, eu, portanto, posso cruzar dados de diversas tabelas. E aqui tem um exemplo de algumas consultas, análise de vendas, assim, portanto, que são feitas. Portanto, as consultas, sempre na base está a linguagem SQL. Se nós mudarmos aqui na vista, reparem aqui no lado esquerdo da vista, faço o clique, vista SQL e vou ver a instrução SQL para a criação dessa consulta aqui. Essa consulta, que é a consulta análise de vendas. Assim por diante. Vamos então ver, vamos fechar por aqui. Vamos fechar tudo que está aqui. Vamos então ver o conjunto de tabelas e tabelas relacionadas desta base de dados. Vamos para aqui para o menu, ou seja, para o separador ferramenta da base de dados, ferramentas da base de dados. Aqui temos o item relações. Clicamos. Aqui temos uma visão mais ou menos um pouco confusa, com um conjunto de tabelas que compõem esta base de dados. Para nós aprenderemos ao longo do curso a criar tabelas e relacionamentos, e depois também aprenderemos a criar formulários e relatórios. Ok? Portanto, esta é a exploração. Repetimos, os objetos principais de uma base de dados feita no Access são tabelas, formulários, relatórios. Ok? 3. Além desse, temos consultas, temos macros, temos módulos. Okay. Esta, portanto, seria a primeira parte da nossa prática. Podemos fechar, vamos sair completamente do Access. Poderíamos não sair, mas vamos sair completamente do Access para aprendermos o segundo item prático, que é a criação, tanto, de uma base de dados vazia. Okay? A criação de uma base de dados vazia. Portanto, começamos do início, vamos ao menu iniciar. Já está aqui disponível, mas seguimos sempre o caminho das pedras. Vamos aqui um pouco para frente. Procuramos Microsoft Office e Microsoft Access. Aqui nas categorias que tínhamos, aqui esse conjunto de categorias, quando como dizemos, são bases de dados disponíveis, algumas online, algumas locais, que temos aqui. Temos aqui destaque e temos aqui base de dados vazia. Ok? Aqui no lado direito, quando selecionamos esse item, bem, cria uma base de dados do Microsoft Office Access que não contenha dados ou objetos existentes. Ok? Essa nossa base de dados vai estar guardada na pasta documentos. Vamos chamá-la vendas. Vamos chamar isso versão 1. Vamos fazer V1. V01. Pronto. E clicamos no botão criar. Na realidade, com isto é criado um ficheiro que conterá todos os objetos da base de dados. Portanto, reparem que já tem a sugestão da criação. Temos aqui a sugestão de uma tabela 1. Naturalmente, essa tabela terá depois um nome específico. Se nós formos à pasta de documentos, vamos encontrar a nossa base de dados. Vamos eliminar essa para não fazer confusão. A nossa base de dados vendas 1 e as restantes bases de dados já criadas, vendas 1. Portanto, essa vendas 1 é a base de dados aqui criada, que vocês podem ver aqui em cima, na barra de títulos, o nome da base de dados, que portanto é feita no Microsoft Access 2007. E aqui, portanto, termina esta nossa aula. E
Na próxima veremos outros conceitos.